chegou mais um dia, mais uma quinta-feira à noite aqui, nesse lindo espaço, com essa bela companhia. Como você está? Como estamos indo nessa trajetória, nessa jornada? Bom, como tá chegando bastante gente aqui hoje, eu senti de fazer uma micro apresentação, talvez não tão micro assim, mas que você possa me compreender e possa saber o que a gente está fazendo aqui, né? Então, basicamente, nesse canal aqui que já passou por alguns nomes, por algumas etapas, basicamente a gente está falando sobre esse movimento de transição planetária de consciência, né? Então, esse é um canal aqui para buscadores, alquimistas, pessoas que já estão despertas, pessoas que estão percebendo esse movimento que está acontecendo, pessoas que podem estar confusas, pessoas que podem já estar buscando por mais atualizações para aguentar o ritmo dessa atualização frenética que a gente está vivendo, né? A Terra aí pulsando numa frequência cada vez mais alta, e quem não aguenta, quem não se firma, a árvore que não se firma não aguenta o balanço, né? Vai ficar aí sofrendo, patinando, com caos, né? Para quem ainda não aprendeu a dobrar o caos, transformar em harmonia, transformar em ordem, trazer a ordem no caos, a ordem. Então, esse pode ser um canal aqui que pode te ajudar de diversas formas. Ele é um pouco caótico em alguns momentos, mas ele é caórdico. Se você olhar ele um pouquinho mais de cima, com pensamento mosaico, conseguir encaixar as peças, entender como as sincronicidades vão te trazendo aquilo que você precisa receber no momento certo, e a gente podendo trazer aquela mensagem para quem se conecta, para quem tem a afinidade de estar aqui nesse momento, vai receber o que tem de receber. O que é para ti, ótimo. O que não é, deixa aí, passa para frente. Não é seu. Para cada pessoa tem um pouco. Cada um vai pegar um pedaço. E juntos a gente vai processando isso e atualizando a nossa rede durante a nossa vida, a nossa realidade, a nossa experiência. Bom, eu vou voltar no ponto que eu estava falando no último vídeo, logo mais, em especial sobre a microsemente, em especial sobre a questão que eu estava falando sobre o ouvir, sobre a linguagem, sobre os animais, né? Eu estava falando sobre uma mensagem que chegou psicografada que me orientou a ouvir melhor com esse ouvido. Olha, eu já estou ouvindo melhor com esse ouvido. Mas vamos falar disso um pouco mais pra frente, e lá no final eu vou falar um pouco sobre o meu momento aqui na minha vida pessoal. Basicamente os vídeos eles têm esse formatinho, né? A gente fala aí, vai acrescentando conhecimento em torno de alguns tópicos que surgem na hora, né? A gente vem aqui enquanto médium, canalizando, permitindo a música tocar conforme a banda tá querendo, e vamos trocando essa ideia. Hoje eu também quero falar sobre cristais. Eu fiz também algumas perguntas ali no Instagram, algumas pessoas mandaram mensagens, então vamos fazer essa salada mista mais uma vez aqui para que cada um pegue o que é seu, tá bom? Então, me apresentando novamente, eu sou Pedro Moreira de Luz, ou Pedro Luiz de Souza Moreira, para quem me conhece há mais tempo, Pedroque, Pedrinho, enfim, esse que vos fala, caboclo gambiarra, penachada na calçada, milho, feijão, batata, macarrão. Quantos nomes? Quantos nomes? Estou aqui enquanto esse guia mochileiro das galáxias de almas aí pra gente colaborar nessa transição planetária de consciência, nesse transplante planetário de consciência. Então, basicamente, eu tô aqui em Jacupiranga hoje, cidade que eu passei a maior parte da minha vida, e basicamente é a menor, não é a menor cidade, mas é uma das menores cidades na região mais pobre do estado mais rico do nosso país, do Brasil. Se você está me ouvindo de outro lugar, então é do Brasil que eu estou falando, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, pátria do evangelho, né? Essa grande nação aí que eu realmente amo, estou aprendendo a amar um pouco mais cada dia, né? Nosso grande território. Então, né, nasci aqui, vivi boa parte da minha vida aqui, né, passei por diversas experiências aí, principalmente relacionado com a música, né, e também tive várias experiências aí relacionadas
com o lado social, de comunicação, mas a minha vida mesmo, ela começa quando eu saio de casa em 2016, vou morar em Curitiba para estudar ciência da computação, né? Eu já vinha fazendo uma caminhada com esse lado da tecnologia e ainda continuo com ele. Em 2016 fui estudar ciência da computação lá no FPR, né? E fui morar sozinho, né? Com alguns amigos, obviamente. Fui morar numa república, depois com outros amigos em outra república. Então, você já imagina, assim, né? Começo de faculdade, ainda mais a ciência da computação, que é aquela faculdade, né? Como minha mãe disse, tem que ir com a psicóloga junto para aguentar a loucura do negócio, porque tem que ser cabeção, né? Muita gente desiste no caminho. E é um bagulho muito puxado, assim, uma matemática pesada, uns símbolos que as pessoas não estão acostumadas, é uma outra forma de pensar e, pô, ainda mais quando você está envolvido com as peripécias que a juventude traz para você explorar a vida, né? Então, eu tinha bastante medo de ficar louco, né? Muito caos, muito caos. Eu conseguia, bom, trazer um pouquinho ali na arte, né? Comecei a fazer um pouco de beatbox e ainda não tinha muito essa questão da música tão trabalhada com a voz, né? Eu toquei clarinete uma época, teclado, cantava na igreja um pouco, mas a música ainda ficou guardadinha um tempo. E naquela época também foi onde eu comecei a me autoconhecer, então eu escrevia muito. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu tô lendo, um caderninho lá das épocas do além, onde eu tava escrevendo o que se passava na minha cabeça, os meus sonhos. Sempre fui um cara muito sonhador, muito, quero fazer várias coisas aí, e ainda quero, e ainda vou fazer, né? Queria trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual, criar jogos, criar muita coisa, né? Eu queria resolver problemas do mundo, deixar a vida das pessoas mais fácil. Não só queria, como ainda quero e ainda vou. E já estou fazendo isso, né? Mas como, né? Eis a questão. Então tive alguns relacionamentos aí ao longo do caminho que deixaram marcas, ensinamentos. E quando eu saí do ensino médio, eu me desconectei da igreja, né? Eu fui católico, passei pela presbiteriana, tive alguns contatos com espiritismo, e daí eu me desconectei, né? Fui viver a minha vida, fui ser DJ, né? Daí eu fui lá tocando aqui nas festas do Vale, conheci muita gente. Então o meu eixo social assim se expandiu muito, mas muito raso. Então quando eu fui para Curitiba, sumi, tava sozinho. Então me vi de frente com dois dos meus maiores medos: ficar sozinho, solitário, abandonado, ficar louco, ser esquecido. Ser esquecido. Ai, o medo de ser esquecido, cair no ostracismo e morar debaixo da ponte ou na sarjeta qualquer, cair no a fundo da droga e sumir do mapa, virar fantasma. Nem lembrança, talvez. E isso me aterrorizava. Muito, muito, muito. E daí, quando eu tava com uma outra namorada, ela me levou numa igreja, numa determinada época. E assim, eu não tava acreditando mais em Deus, né, naquela época. E eu perguntei assim: Deus, se você existe, me manda um sinal, né? Me passa uma resposta aí. E a pergunta que me veio: qual é seu maior medo? Meu maior medo é ser esquecido, ficar louco, isso aí que eu já tinha acabado de falar. E a resposta que veio é: e se isso acontecer? Acabou a sua vida aí? E eu fiquei, puta merda, hein? Eu não gostaria que minha vida acabasse se, porventura, eu acabasse numa situação parecida com essa, né? Depois, na minha jornada, por exemplo, eu fui descobrir que eu tenho uma malformação arteriovascular na cabeça e que, eventualmente, eu posso ter um piripaque, ficar louco, ter um derrame, ficar bobão. Sabe-se lá o que vai acontecer. Eu tenho uma malha social, uma malha que aguente a minha queda. Bom, então
naquele momento ali despertou uma coisa diferente, né? Não. Se isso acontecer, eu gostaria que tivesse uma solução fácil, prática, que me voltasse a ter uma dignidade maior na minha vida. Então, eu comecei a buscar, né? Eu já estava aí nessa questão de empreendedorismo, de startup, empresa júnior, né? Trabalhei numa empresa júnior, fui assessor de negócios, diretor administrativo financeiro, participei ali da gestão, depois fui conselheiro, participei de muitos eventos, assim, era desenvolvedor de software e muitas coisas nessa linha, me apaixonei pela questão da cultura organizacional e ainda sou, né? Então tudo isso vai se somando, né? Depois fui estagiar enquanto gerente de produto numa empresa que trabalhava com software, plataforma de educação à distância, e depois migrou para a área de infoprodutos. Então, tipo, uau, cara, é isso que eu gosto, sabe? Tipo, é fazer a ponte entre diversas áreas de empresas e trazer soluções, identificar essa amálgama de informações e trazer uma síntese para passar para o desenvolvedor, por exemplo, conseguir implementar aquela solução e resolver o problema da pessoa que está do outro lado. Entender a pessoa que está do outro lado, entender de fato o que ela está precisando. Então, isso daí, tudo aí vai somando dentro dessa história, né? Então tá. Daí eu volto mais um tempo. Né? Aí eu tô contando a minha história ainda, ela ainda está um pouco caótica, né? Ela não tem uma ordem cronológica certinho, porque uma coisa vai linkando com a outra, né? Uma parte do arco só vai se resolver lá na frente. Por exemplo, em um determinado momento, né, uma determinada virada de ano, eu tive uma experiência com LSD, né? Então, o que foi aquilo? Foi uma experiência onde eu comecei a falar. Mesmo quando tivesse outras pessoas, eu continuava falando e me ouvindo e meus pensamentos ali. E me chegou essa orientação de que um dos meus propósitos nessa vida é fazer ponte, é fazer a ligação, é ligar os pontinhos, é fazer a ponte entre o que me parece fazer sentido, por mais que aos olhos do mundo aquilo não pareça fazer sentido no primeiro momento. Porque a própria vida, o próprio mundo, o universo, a própria matriz se encarrega de fazer aquilo ali ganhar sentido, ganhar uma relevância, fazer aquilo ali, aquela conexão ser valorizada, harmonizar o campo. Então, isso é mais uma das coisas que se acrescentou nessa jornada. Nesse momento que eu descubro o meu medo, eu vou buscar soluções para que, se isso aconteça, eu não precise ter medo. Então, a estrutura pode resolver o medo. E isso, em vários momentos da minha vida, foi uma reflexão que eu sempre tive. Qual estrutura permite que eu não precise ter medo? Eu perdi medo da morte, né? Em determinado momento da história, aí já começando esse despertar que se aprofundou muito ali a partir da pandemia. E depois dessa experiência onde eu tive esse chamado, né, de Deus novamente para me resgatar, então eu tive contato com o espiritismo. Eu recebi o livro dos espíritos e eu percebi que muitas das coisas que eu já estava ali estudando, buscando, né, para compreender um pouco mais no ocultismo, bruxaria, nas religiões de matriz africana, no catolicismo, né, no cristianismo, que sempre foi essa base mais forte que eu tive, no hinduísmo, sempre fui um cara que saiu buscando assim, mas não encontrava, né? E ali foi o momento que eu comecei a entender um pouco mais e fazer o elo cognitivo entre essas coisas, mas isso não aconteceria se em 2021, logo depois de eu ter sofrido um acidente ou provocado um acidente e me culpado extremamente por ter machucado o rapaz da moto que estava lá. Eu bati o carro do meu pai e detonei a moto do cara, detonei a perna do cara, deixei ele sem poder trabalhar muito tempo. Então ali eu peguei muita culpa ali
e que logo na semana seguinte eu fui conseguir resolver. Naquele momento que eu conheci a ayahuasca, a medicina da floresta, o chá, né, o preparado ali do cipó com a folha da chacrona. Então aquilo foi um momento assim onde eu reencontrei com Deus. Eu falei, nossa, isso aqui faz sentido num espaço universalista. Então essa história aqui tá ficando grande. Ela é grande, ela é complexa e assim, é o que eu tenho que lidar, né? Não é todo mundo talvez que tenha capacidade, né, de aguentar uma história desse nível, mas faz parte aí da caminhada. Mas isso é só um pedaço, é só uma lente. Desde sempre, algumas coisas vieram sempre fazendo muito sentido para mim. Mente, né, entender como que a minha mente funciona, isso principalmente depois que eu vim para Curitiba. Máquinas, desde criancinha eu fazia ali as minhas experiências, fazia as minhas bombas quando eu ia brincar com meu amigo, falei, eu tô fazendo uma bomba aqui, daí colocava na tomada e explodia, pá, o inventor, né, o menino maluquinho. Música, ai, a música, essa ainda tá, eu tô, ah, preciso dar mais atenção pra ela, mas eu ainda tô segurando ela, daqui a pouquinho vai sair, já saiu bastante, né, já se apresentou bastante aí no caminho, tem se apresentado cada dia mais, né, na experiência que eu tive na banda, fui DJ, depois quando chegou a ayahuasca, foi quando eu comecei a cantar novamente e percebi que aquilo ali, o som permite com que a gente acesse outros campos dentro da gente, fora da gente e transmute, modifique, transforme, dê vida para aquilo que a gente está ouvindo dentro da gente, fora da gente. O som ele acessa muitos campos. Então quando a gente escuta uma música bonita, a gente se inspira. Quando a gente canta, produz o som, a gente pode navegar dentro da gente e descobrir coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos, não consegue sentir necessariamente com as nossas mãos. Calos energéticos, aquilo que trava a gente, que permite, ou que impede, na verdade, a gente de tocar a nossa vida da forma como a gente quer. Então, essa questão do som, assim, sempre foi bastante forte, né? E tem se tornado cada vez mais forte. Se você vê aqui no canal, sempre vai ter referência à música, sempre vai ter referência a gente usar o poder da nossa voz, da nossa luz e da nossa voz. Então, isso foi uma ferramenta que sempre não, mas passou a ser cada vez mais potente na minha vida. Esses dois chakras, o chakra laríngeo, né, da minha comunicação, especialmente da minha expressão através do som, da música, e o meu chakra frontal, o terceiro olho, que foi se abrir um pouco mais quando eu vim morar em Curitiba e comecei a explorar mais esse universo da mente, os termos energéticos, fui começar a conhecer mais sobre esoterismo, o que é esse ser humano, o que eu sou, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui. E... Ixi, caiu. Ah, tá caído, né? Aquilo era um cristal. Logo falamos sobre o cristal. Eu vi que caiu a conexão aí, né? Vamos lá. Não deixa a conexão cair. Não deixa a conexão cair. Mais uma vez. Então, a história ela é meio longa. Eu vou tentar já me encaminhar para os finalmente. As pessoas, né, não tem paciência mais nos dias de hoje para escutar um velho caboclo contar a historinha, né? Fazer o quê? Fazer o quê? É o que a gente tem que lidar, né? As pessoas estão acostumadas com 2 minutinhos ali de dopamina barata, né? Tudo certo. Cada coisa no seu tempo vai fazendo um movimento, a essência vem de dentro e uma hora vai chegar nesse simulacro. Não precisa se esquentar, tá bom? Bom, então eu fui lá, fui fazer a ciência da computação, me formei ano passado, olha, faltou um pedacinho importante. Durante a pandemia foi onde eu virei pai. E daí também tudo
começou a mudar? Eu que sou virginiano, gostava desse negócio de ordem, fui abençoado com o quê? Caos, e mais caos, e mais caos, e mais caos, né? Sempre com perspectivas muito diferentonas, né? Então, eu acabo sendo, muitas vezes na minha vida, uma peça, um pivô entre grupos diferentes. Sou uma pessoa que está em muitos lugares diferentes e que às vezes ficava ficando muito confuso. Às vezes ainda fico confuso, porque é realmente como que a gente pode ser essa pessoa que se relaciona com todo tipo de gente, né? Se eu quero mudar o mundo, pelo menos na forma como eu penso, eu tenho que ser capaz de me relacionar com qualquer ser humano. E nesses últimos anos eu tenho percebido que quanto melhor eu me relaciono comigo mesmo, melhor eu consigo me relacionar com os outros seres humanos, melhor eu tenho ferramentas, capacidades, repertório cognitivo comportamental para trocar ideia, para que a gente consiga se ajudar, para que um consiga ver o outro, ouvir o outro e que a gente tenha essa sensibilidade também de ajudar o outro a corrigir, a se melhorar, a se permitir ser corrigido e melhorar. Respondendo essa grande pergunta aqui que nesse canal sempre volta, é como podemos melhorar esse mantra? Então fica aí essa questão. Então tá, fui lá aprender a ciência da computação novamente. Vamos lá, esse negócio é pesado, é um negócio bem, né? Eu demorei 8 anos para conseguir fechar essa graduação, embora o curso demorasse 4, né? Eu já estava aí numa caminhada de análise de sistemas, né? Eu fiz um pouco, fiz um técnico de informática, fazia web design. Depois que eu me formei, eu fui empreender, né, nessa lógica de IA, automação, gamificação, estratégia, comunicação digital e mais um monte de coisas na linha de coprodução. E ainda estou aí, né, buscando construir o meu negócio, o meu ecossistema de negócios. Fui conhecer o universo da economia solidária, né? Em determinado momento ali na pandemia, eu falei, puta que pariu, o que está acontecendo com a cacete desse mundo? Me perdoe o francês, mas o capitalismo não tá dando mais tão certo assim, né? E deve ter alguma alternativa. Então fui conhecer o Bem Viver, o movimento Bem Viver lá do Thiago Ávila, né? Fui começar a estudar um pouco mais agroecologia, né? Na época eu estava com uma pessoa que estava estudando a parte de terapia. E então eu comecei a beber de muitas e muitas mais fontes para entender como podemos melhorar o nosso mundo, como podemos criar soluções práticas de fato que resolvam problemas da humanidade, né? Então se a gente olha para a pirâmide de Maslow, a gente vai ver as necessidades do ser humano e para cada uma delas eu fui observando formas da gente resolver isso, mas a parte de cima, que é a mais pesada, assim, ou melhor, a mais leve, a mais simples e que permite com que tudo se harmonize, eu não estava vendo, não estava achando quem fizesse, então eu tinha que fazer. Autoatualização. Autoatualização. Ninguém, não digo ninguém, mas a maioria da sociedade nem ouviu se falar em autoatualização, né? Então, às vezes eu trago essa linguagem técnica, as pessoas não compreendem, né? Muita gente não tem essa bagagem, então é difícil, é um trabalho de formiguinha, um trabalho de, pô, cada tempo eu vou fazendo mais um pouco, me compreendendo um pouco mais para trazer essa mensagem com mais clareza, para que a gente consiga se entender, né? Transmutando essa grande quantidade de informação que vai chegando cada vez mais em algo que seja aplicável, que a pessoa consiga compreender como que a gente vai transformar isso na nossa vida. Então, eu estou fazendo material, não só aqui, tenho gravado muita coisa, tenho escrito muita coisa. No Instagram também fui fazer uma jornada toda aí para melhorar a minha autoexpressão.
Nossa, muita coisa, gente. E nesse meio tempo aí, basicamente uns 16 anos, mas bem lá para trás, sempre trabalhei com meu pai, né? Então, na área de topografia, que é o que eu tô fazendo aqui no momento agora para me sustentar e basicamente foi onde eu consegui encaixar um pouco mais essa estabilidade que eu tava buscando. Então, depois de tudo isso, né, vai chegando mais e mais e mais e mais metodologias de como podemos melhorar. Então, é realmente uma coisa assim, precisa ter cabeça, precisa ter crânio, precisa ter memória RAM, capacidade de processamento, precisa ter espaço de memória para trabalhar com essa quantidade de informação. Então, expansão de consciência é realmente um negócio assim, é para todo mundo, mas tem que estar disposto, sabe? Não é fácil, né? Se você quer realmente mudar a sua vida, não é fácil. Pode ficar cada vez mais fácil, né? A partir do momento que você consegue encontrar pessoas que já passaram por determinados pontos na jornada, a gente consegue tornar essas coisas cada vez mais fácil. Bom, então é isso, né? Eu acho que deu para contar uma boa parte da história para chegar no hoje. Hoje estou aqui nesse canal falando com você, com mais um pessoal aí que acompanha, mas ainda não engrenou tanto, né? Embora a gente já tenha feito alguns movimentos, se integrado muito, feito muita conexão, muita coisa aí já está plantada nessa nossa grande agrofloresta digital, essa nossa permacultura digital. Muita coisa está plantada, muita árvore já cresceu, já tá dando fruto, já deu fruto. E agora é o momento assim que a gente vai começar a colher um pouco mais, né? Agora que a nossa divina alquimia quântica já tá dando, já chegou no estado mais de rubedo aí, um estado de maturidade, a gente já consegue colher algumas coisas, um ouro mais caprichado, né? E compartilhar essas ideias para quem está pronto, para quem se permite, para quem se escolhe, para quem realmente se selecionou para estar aqui. Não é todo mundo que chega aqui. Então, se você está chegando aqui, muito obrigado. Deus abençoe, multiplique e exponencie. Que mais pessoas como você, pessoas que estão perto de você, pessoas que se afinizam com você, estejam por aqui também. Então, se você puder se inscrever, acho que talvez vai te ajudar bastante nessa caminhada, tá? Acho não, tenho certeza. Cada vez mais certeza, tá? Então vamos lá. Cristais. Cristais, vamos chegar no ponto dos cristais. Eu descobri esses dias que, pô, cristal é um negócio assim muito absurdo de bom, né? Eu tava sentindo dores aqui no pescoço, e daí eu fui percebendo que todo o meu corpo, assim, quando eu tava usando aquele cristal de citrino que eu comprei esses dias, eu conseguia puxar aquela tensão para dentro do cristal, ou não sei se para dentro do cristal, mas a tensão saía, e daí eu conseguia lidar melhor com os problemas, seja um problema emocional, seja um problema no estômago, onde quer que a tensão pegue, aqui na cabeça, então vários pontos da cabeça, como eu disse, cada sinal que o nosso corpo dá está relacionado com algum incômodo, alguma sombra, algum calo energético. Então, quando a gente tem essa estrutura externa para compensar aquilo ali, fica mais fácil da gente lidar. Por exemplo, a gente vai conversar com uma pessoa, né? Segunda-feira, eu fui me encontrar com uma pessoa que eu tô com uma rusga ainda, né? Tá menos agora, graças a Deus, mas eu coloquei aquilo ali, aquele cristal na frente do meu coração para conseguir falar com aquela pessoa e eu não senti raiva, né? Eu não consegui, eu não projetei aquela raiva sobre aquela pessoa. A raiva que eu senti, ela foi toda no cristal. E aquilo me deixou mais tranquilo, eu consegui lidar melhor e a raiva passou mais rápido. E aquela consequência ali sumiu, né? O meu campo mental ficou limpo. Quando o campo mental tá limpo, a vida fica muito mais leve. A gente consegue viver com muito mais qualidade de vida. Então, usem cristais. Cristais captam a frequência assim de uma forma muito poderosa. Eu ainda tô começando agora. Isso aí é tecnologia da Atlante, gente. Começando agora essa parte de cristal. Não tenho informação nenhuma nisso ainda. A não ser um pouquinho de prática.
Então lá no Instagram, nossa amiga Dani falou para eu falar sobre frequência e abundância. Coisa boa, né? Hoje de manhã, segunda-feira, eu tava fazendo um exercício da roda da vida. Não sei se você sabe, né? A gente olhar para nossa vida em vários aspectos assim. E eu tava com dificuldade, né? Eu tava fazendo com lápis assim, e daí chegava na parte do financeiro, profissional ali, e eu travava no 3, né? Do 3 de 10 assim. E eu, puta que pariu, daí eu peguei o cristal, fui colocando assim, analisando, nossa, o que que é isso que tá me travando assim? E daí explorando o meu sistema nervoso, e daí eu, puta que pariu, consegui passar pro 4. Consegui passar pro 4. Depois eu fui mais um tanto assim, consegui passar pro 5. Agora eu acho que já tá no 6, cara. Nossa. E daí as outras coisas assim, liberou o campo, sabe? A minha percepção de como está e do que eu sou capaz se expandiu muito, né? A minha coragem, a minha capacidade de agir e de sustentar a minha ação, cara. Meu Deus do céu. Eu estava falando sobre frequência, né? Às vezes a gente se perde um pouquinho no caminho, mas a gente se acha. A gente se acha. Cada dia mais a gente vai se achando. Estamos achando. Estamos se achando aqui, né? Então, frequência. Eu imagino que isso aí é um papo aí que a gente vai ainda vai longe. Mas a minha experiência com frequência, ela tem se intensificado muito mais a partir do momento que eu desbloqueei o meu chakra do coração, né? Eu fiz isso em novembro do ano retrasado, numa cerimônia de ayahuasca. E desde então eu comecei a explorar um pouco mais essa capacidade de sair um pouco da mente e colocar certos processamentos para o coração. E daí eu fui limpando muita coisa, limpando. E daí eu percebi que agora eu desenvolvi uma capacidade de clara empatia, ou seja, eu consigo sentir o que a outra pessoa está sentindo, seja através da voz, através do olhar, através da telepatia, né? Aquilo que a gente está passando, emanando aqui dentro dos nossos cristalzinhos que a gente tem aqui dentro, né? A gente vai vibrando esse negócio, cara, né? Então a gente consegue transmitir muita informação. A gente transmite muita informação o tempo todo. A gente é como se fosse uma antena, assim, tá transmitindo e captando informação o tempo todo. E essa informação é o quê? Vibração, frequência, né? O universo é o quê? O grande fervo. Frequência, energia, ritmo, vibração e onda. Né? Então, quando a gente consegue se sintonizar nisso, a vida muda, né? Tem lados positivos, tem lados negativos. A gente tem que saber navegar, né? E transmutar as energias. Então, a frequência ela está muito relacionada também com o que a gente está consumindo, o nosso ambiente, onde que a gente está, né? Quais vibrações estão chegando até a gente? O que que a gente está permitindo chegar até a gente? Né? Quem está chegando aqui, pô, nesse momento é uma vibração muito selecionada. Não sei nem se tem outra pessoa, né? Mas tem uma pessoa assim que tá com uma energia bem ressonante com a minha, cara. Da hora, hein? Muito obrigado pelo seu processo interno, pelo seu trabalho que você está fazendo. Não é todo mundo que chega aqui. Não é todo mundo que passou e que aguenta sustentar a energia para estar ouvindo isso aqui e compreendendo uma boa parte. Não é todo mundo. E agora, nesse momento, eu estou conseguindo sustentar um pouco mais essa nossa conexão, a clareza mental aqui nesse nosso servidor de mastermind, para que você compreenda. Né? Eu já bati a cabeça, já fiz as conexões para que você compreenda um pouco mais. Embora o macro ainda esteja com bastante coisa bem carregada assim, a gente vai se acertando cada vez mais, cada dia um pouco mais, tá? Então a frequência ela permite com que a gente se conecte mais com as outras pessoas. Quando a gente consegue sentir a vibração, a gente consegue perceber nuances que apenas as palavras não dizem muita coisa. Dizem muita coisa em muitos momentos, mas a vibração, a energia que a gente escuta na voz, no som, através do som, por exemplo, a frequência que a gente consegue sentir e perceber, nossa, isso aí é... Tá, por exemplo, eu tô tendo um estudo avançado, assim, em transmutação energética, a partir da clara empatia, que, por exemplo, eu mando um áudio pra pessoa,
eu escuto aquele meu áudio, eu vejo a energia que eu mandei. A pessoa vai receber aquilo de uma forma. E depois que essa pessoa ouviu aquele áudio, a minha energia ela vai estar de uma outra forma. A pessoa me mandou um áudio, beleza, a energia dela está de uma forma. Eu mando um áudio para a pessoa de volta, a pessoa escuta aquele áudio, né, que já fez um processamento. Eu peguei a energia dela, a frequência dela, misturei com a minha e devolvi. O primeiro áudio da pessoa, ele vai estar com uma frequência diferente, ele vai estar ressoando com a frequência que a pessoa está ressoando naquele momento. E com a frequência que eu estou ressoando naquele momento. O que afiniza, sintoniza e se harmoniza entre aqueles dois campos. Às vezes tem muita dissonância, às vezes está muito carregado de sentimento, né? Às vezes está muito carregado de mau pensamento, às vezes está carregado de ruído do interior. O campo do ar está faltando íon para conectar as ideias, né? O campo do coração ele está meio fechado. Dá para sentir tudo isso aí, né? Então às vezes eu acabo me sentindo assim, pô, a outra pessoa tá meio nua, né? Obviamente a gente consegue criar algumas barreiras, algumas coisas, mas em geral eu consigo ver o que a pessoa tá pensando, tá sentindo, tá ouvindo, e às vezes eu tenho que me segurar para não, pô, querer ajudar ou apontar alguma coisa e, sabe, tipo, não é todo mundo que compreende isso ainda. Então é uma jornada um pouco solitária, né? A gente tá em minoria aqui, pessoas que conseguem sustentar isso aí, pessoas realmente comprometidas com essa transição planetária de consciência, pessoas que já compreenderam que são seres de quinta dimensão ou muito mais, né? E que estão aqui vivendo essa realidade tridimensional, fazendo a ponte entre o céu e a terra para a gente conseguir conviver de uma forma melhor, deixar tudo numa nice, aproveitar essa vida com mais satisfação, plenitude, completude, totalidade, transcendência, ir além do ilimitável, né? Então, não é para todo mundo. Mas se é para você, muito obrigado. Vamos seguir junto. Vamos seguindo junto, juntões. Se inscreve aí, dá um curtir. E se você conhece alguém que já está pronto para escutar isso aqui, ou algum dos outros vídeos, manda para essa pessoa. Ou se você puder também, se você sentir, se o YouTube te entregar, olha alguns dos outros vídeos mais passados, coloca no 2x, 3x, 4x agora no YouTube Premium. Pega a energia que seu subconsciente ele vai processando. Você não precisa escutar, parar, né? Tem vídeos que são longos, mas você consegue escutar aquilo ali e atualizar o software. Aqui a gente está num processo de atualização de software muito intenso, né? Então, a abundância de informação que a gente tem aqui, ela supre muitas das nossas necessidades, ela preenche o nosso cálice, né? Então, a abundância ela não é só financeira. A financeira está chegando, dá para sentir ela. Estamos soltando os últimos nozinhos ali, encaixando o negócio, daqui a pouco o fluxo tá chegando já. Ixi. Bom, então vamos falar. Eu vou falar sobre isso no Instagram, né? A Mundu mandou pra eu falar sobre povo do arco-íris, nosso grande povo do arco-íris. E eu tô sentindo que isso é um papo um pouquinho mais profundo, sabe? Porque toda essa questão de missão de vida, que eu também fui descobrindo ao longo desse processo da minha história, todo esse processo de visão de transição planetária, ele também está muito firmado em raízes originárias, né, da minha história, da minha ancestralidade, né, tanto do povo vermelho, do povo preto, do povo branco, do povo amarelo, tá tudo conectado. A gente aqui enquanto mestiço, miscigenado, misturinha, a gente tá aqui na ponta da ponta da ponta do rolê cósmico, né? E vamos fazendo o que dá pra fazer cada dia. Se hoje o que tá dando pra fazer aqui, chegar a gravar um vídeo, pai bola, tamo aqui pra fazer acontecer. Então, espero que esse vídeo esteja chegando em pessoas que realmente estejam com a mente aberta já, né? Que isso aqui que eu esteja falando não seja motivo de confusão. E se gerou alguma confusão, pô, estamos aqui para ajudar a trabalhar isso aí, limpar a mente, né? Limpar o campo da mente,
desfragmentar o disco para que a gente tenha mais capacidade de processamento e consiga lidar com essa quantidade de informação que a cada dia vai chegando um pouco mais, né? Conseguir delegar, distribuir as funções dentro do nosso corpo, né? Trazer a nossa microsemente e brotar a árvore da vida novamente para que a gente possa comer esse fruto delicioso, né? Já para quem já tá cansado aí de brincar de árvore do bem e do mal, né? Vamos provar do fruto da árvore da vida. E é isso. Se você tem interesse de se aplicar realmente nessa questão desse crescimento profundo, de forma acelerada, com acompanhamento, com práticas, técnicas, uma metodologia, alguém que já passou por o que você está passando, pode estar passando nesse momento, fale com esse camarada que vos fala, Pedro Moreira de Luz, mais uma vez aqui. Toda semana agora a gente está conseguindo fazer isso, né? Antes estava mais devagar, mas agora a gente já está conseguindo fazer toda semana. Então, vamos junto. Tem possibilidade, você não precisa ficar batendo cabeça sozinho. Olha o vídeo do Cubo Mágico, passei 28 anos para resolver aquilo ali. Peguei um tutorial, resolvi em 1 hora. Precisa bater tanta cabeça? Acho que não. Mas se quiser também, a vida é sua, livre-arbítrio é uma delícia. Aproveite. Carpe diem. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, cada coisa no seu tempo, cada um no seu lugar, fazendo o que deve fazer, o que é inspirado a fazer. Então, nesse momento, estou sendo inspirado a encerrar a nossa comunicação por aqui. Esse bloco, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha vida. Eu acho que eu já falei um bom tanto, então eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, cara. Vou dormir, que eu tô com sono. E semana que vem eu tô de volta, talvez eu esteja de volta um pouco antes. Vou lá pro Instagram, né? Se você não me segue, Pedro Moreira de Luz. Tá lá, só procurar. E vamos que vamos, com a força na botina, sempre avante, criando horizontes, elevando gigantes e movimentando montes. Um beijo de luz. Luz, paz, amor e regeneração no teu coração. Que o novo ciclo chegou, trazendo luz, amor, paz e regeneração para romper as amarras, as barreiras de toda a opressão. Essa é a outra parte aí, nós chegamos um pouco na hora certa, nós chegamos lá, tá? Então, fica com Deus, uma excelente semana, excelentes dias. Façamos um excelente restinho de ano. O ano tá começando agora, né? Então vamos que vamos, com os 2 pés no peito, cara. Amo você, hein? Amo você. E eu deveria estar olhando para essa câmera aqui, eu tava olhando para mim nesse momento. Mas a gente vai aprendendo a sintonizar por aí, tá bom? Beijo, até loguinho.